Olá, tudo bem? Sou Suzy Moreno, jornalista da área de saúde. E aqui estamos começando um projeto que é um primeiro podcast de saúde do portal Com Saúde Bahia, o Pod Com Saúde. Sejam todos bem-vindos e nesse primeiro episódio vamos falar de um tema super importante que a sociedade está aí discutindo, o tema é abrangente e convidamos nada mais, nada menos que Doiane Lemos para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Então sejam todos bem-vindos no nosso primeiro episódio. Enfim, recebemos hoje uma pessoa muito especial, muito querida, a Doiane Lemos, enfermeira, sanitarista, especialista em UTI e uma das referências na área de imunização no município de Salvador. Nada mais, nada menos, uma grande amiga, uma pessoa super querida, que está aqui me dando uma força nesse primeiro episódio do Pod Com Saúde. Então, seja muito bem-vinda, Doiane. E aí, como é que você está? Eu que agradeço estar aqui nesse momento com você. É uma honra estar aqui. Os começos, eles abrem caminhos e quando a gente tem a oportunidade de estar junto com amigas como você, para mim, hoje está sendo um privilégio estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Você sempre com esse carinho, né? Esse jeitinho que só você tem. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está fazendo esse primeiro episódio e a gente vai trazer pessoas, personalidades, pessoas que trabalham na área de saúde para descomplicar um pouquinho, trazendo uma linguagem fácil, uma linguagem simples. Mas antes da gente falar um pouquinho do nosso tema que é vacinação, que é um tema extremamente importante para a sociedade, eu queria conhecer um pouquinho mais de você. Me conte como foi que você chegou e que escolheu essa profissão e que entrou em vereador. Sei que você é mãe de 2 filhos, é torcedora do Bahia, do Vitória, não precisa dizer, mas me conte um pouquinho de você. Bom, Doiane, ela é a caçula de 4 filhas, de uma mulher enfermeira que veio para Salvador. Minha mãe não era natural de Salvador, era de Rio Grande do Norte. Ela veio e constituiu família aqui. Meu pai, que é de Camaçari, baiano, e no caminhar da vida profissional dela, que de qualquer maneira, enquanto mãe, ela trazia também a gente um pouco para essa profissão, eu me encantei pela profissão da enfermagem e essa foi minha escolha no momento em que eu fiz vestibular, né? Uhum. Então, assim, essa dinâmica de assistência me encantava quando eu vi a minha mãe em ação, porque minha mãe era enfermeira de emergência. Então teve quem puxar, né? Isso. Mas no momento que eu entrei na enfermagem, a área que me encantou inicialmente foi UTI. Então, eu trabalhei em terapia intensiva durante 13 anos, me dizia apaixonada pela terapia intensiva, até que Doiane fez um concurso da Prefeitura de Salvador e foi convocada pela Secretaria de Saúde e no momento que eu fui me apresentar, a vaga disponível que tinha era para ser responsável técnico de imunização de uma determinada área em Salvador, que foi o Centro Histórico. Então, eu já comecei na Secretaria de Saúde trabalhando na área de vacina, cheguei grávida de Sofia, minha filha, vai fazer 20 anos esse ano, então eu também completo 20 anos de casa. E ao longo do processo, para mim, inicialmente eu tive que aprender, porque e como as coisas são engraçadas, né? Eu trabalhava na UTI vendo o impacto da doença, porque os casos graves eu trabalhava no UTI geral, então muitas pessoas que tinham quadros graves de gripe, situações de meningite, eu vi casos de tétano, então na UTI eu atendi o desfecho em relação às pessoas que não eram vacinadas. E a partir do momento que eu passo a trabalhar com a prevenção, para evitar que isso aconteça, porque muitas das vacinas, elas fazem isso, né? Elas evitam adoecimento, elas reduzem a questão das complicações. Então, esse impacto que chega o ponto do paciente chegar até uma UTI para precisar de suporte de vida, eu passei a trabalhar na outra ponta. Você começou a perceber que isso era um caminho melhor na área de saúde, porque você ia ajudar as pessoas a prevenir para não chegar ao ponto
Exatamente. chegavam. Na questão da imunização, a gente trabalha com a prevenção. Sim. E nesse sentido, eu fiz essa matemática na cabeça, né? Eu trabalhava numa ponta, estou indo para outra. E eu pensei inicialmente que seria uma área assim, que vindo de UTI, aquela questão daquela dinâmica, você começa a ver, achar que a saúde pública a coisa é mais devagar, mas na verdade não. Também é uma área dinâmica, uma área que muda muito, uma área que requer estratégias, pensamento rápido, porque muitas vezes eu tenho 72 horas para fazer a vacinação de uma pessoa, para evitar que ela contamine outras, né? Que ela seja contaminada, contamine outras. Então, assim, também uma outra área que eu me encantei e hoje, aqui era apaixonada por terapia intensiva, também é pela parte de imunização. Mas essa transição, Doiane, me fala um pouquinho assim, você estava na UTI e aí resolveu ir, mas nessa transição, como foi? Você teve que fazer algum curso? Você teve que fazer alguma especialização? Como é que foi? Porque eu lembro uma vez, lá no ISC, eu não lembro o ano. Você lembra o ano que eu, na verdade, fui dar uma aula lá sobre o impacto, né, da notícia de saúde para a imprensa. Não sei se você lembra desse episódio. E aí eu lembro que você estava lá como estudante, né, lá do ISC. Sim. Então, lá você já estava trabalhando com imunização? Trabalhava com imunização. Tinha pouco tempo que eu tinha deixado de trabalhar com terapia intensiva. Uhum. Foi quando eu fiz o curso de especialização em epidemiologia de campo, que me tornei sanitarista. E essa sanitarista, gente, realmente uma profissão que, na verdade, é pouco divulgada. Sim. Mas sanitarista, a importância da sanitarista nesse processo de gestão, me conte aí um pouquinho. O sanitarista, ele tem um largo espectro de área de atuação na saúde coletiva, na saúde pública. Então, ele tem uma visão geral, independente de ser um sanitarista com uma profissão de retaguarda, porque no caso eu sou sanitarista, mas eu sou enfermeira. Qualquer outro profissional que faça um curso, ele pode se tornar sanitarista. Então, você pode atuar em vários níveis de gestão. Você pode trabalhar como gerente de unidade de saúde, você pode trabalhar como coordenador da atenção primária de um município, de uma capital, de um estado. Então, você vai atuar pensando nas pessoas, no território em que elas estão e de que forma os condicionantes de saúde podem ser trabalhados. Então, é uma área muito ampla de intervenção. No meu caso, eu trabalho com vigilância, porque eu vejo a doença, eu sei quantas pessoas... Porque quando a gente trabalha com vigilância, a gente pensa em tempo, pessoa e lugar. Tempo, quando está acontecendo a doença, a pessoa, quem são os acometidos, se são crianças, se são gestantes, se são idosos, se são portadores de alguma doença crônica, e o lugar aonde está acontecendo. Está restrito em um hospital, essa situação que está acontecendo, ou está restrito em uma comunidade, está no país todo, como foi o caso da Covid, no mundo todo. Então, nesse pensamento como vigilância e no pensamento também como imunização. Então, eu na verdade, para trabalhar em UTI, eu fiz residência em UTI pela UFBA, e depois eu vi necessidade de fazer uma pós-graduação na área de saúde coletiva. Sim. Para que eu também pudesse ter esses elementos para trabalhar como sanitarista. Então, de uma ponta a outra, a gente acaba tendo também que se debruçar para estudar, fazer o que há de disponível de pós-graduação, mas também estudar. Participei de muitos cursos e com isso você vai desenvolvendo as habilidades, né? Entendi. Então, na verdade, essa transição foi uma transição muito de visão do todo da saúde, né? Você quis, na verdade, ter essa visão com os estudos e aplicar isso, e aí você conseguiu ir para a área de imunização. E me conte um pouquinho dessa área tão desafiadora, que assim, a gente sabe que vacinas têm vários problemas, né? Principalmente de adesão à vacinação, né? Então, queria ouvir um pouquinho de você. Por que a gente todo mundo sabe que vacina é importante, todo mundo sabe, né, que é prevenção, mas por que há tantos problemas, tantas pessoas que acabam não indo se vacinar, desistindo? Me conte um pouquinho essa coisa aí desse desafio, vamos dizer assim, na sua área. A gente costuma dizer que a vacinação, ela é refém do seu próprio sucesso, né? Se hoje eu não vejo os nossos pais, eles tiveram irmãos que morreram
com meningite, com sarampo, com poliomielite, ou que ficaram, né, deficientes, né, pessoa com deficiência por conta disso. Nossos avós viram, nossos pais viram. E eles fizeram com que a gente fosse imunizado quando as vacinas chegaram, porque era a forma de salvar vidas. A gente está numa geração, vamos dizer assim, na quarta, quinta geração pós isso, que na verdade eu não vejo sarampo, eu não sei como é o sarampo, nem os médicos sabem tratar sarampo. Eu não vejo difteria, eu não vejo um caso de tétano clássico, eu não vejo uma meningite meningocócica da forma ou em quantidade como a gente via antes. Sim. Se eu não vejo, eu não tenho medo. Vamos para o exercício recente da Covid. Sim. Na Covid, a gente via diariamente, uma quantidade de anúncios de pessoas que estavam internando, morrendo. E no momento em que a vacina chegou, as pessoas se degladiavam para tomar. Vacinar para quê? Sobrevivência. Uhum. Se eu não vejo a doença, eu relaxo. Tudo pode, a vacina pode ser feita depois de tudo. Eu não vou me vacinar hoje porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu não priorizo a vacinação, porque eu não estou vendo risco, eu não estou vendo perigo. Então, a gente costuma estudar sobre isso, né, os motivos da não adesão. Sim. E a gente vê que são múltiplos os fatores, mas dos principais é porque a gente não tem medo. Entendi. Se eu tenho medo, eu vou. Se eu ver, se amanhã sair na notícia, morreu não sei quantas pessoas de influenza, amanhã os postos de saúde estão abarrotados. Agora mesmo surgiu um caso em São Paulo de sarampo, né? Aí as pessoas já estão noticiando, né? Os jornais estão noticiando, enfim. Quando isso acontece, você quer dizer isso? Quando isso acontece, as pessoas correm para procurar vacina contra aquela doença, é isso? Exatamente. É uma corrida provocada por uma questão, mas a vacina não é para isso. A vacina, eu mantenho minha situação vacinal atualizada para, diante de qualquer intempérie, eu já estar com minha situação ok. Porque também a vacina, ela não faz mágica. Se você se vacinar hoje, você já não está protegido. Você vai estar protegido daqui a 10 a 15 dias. Uhum. Seu organismo, só se você recebeu uma imunoglobulina, é diferente. Uhum. Mas uma vacina não. Então, assim, é preciso ter esse entendimento de que ter o calendário vacinal atualizado é algo que é no normal, no nosso dia a dia. Essa preocupação do sarampo hoje, ela é pertinente, porque hoje o sarampo circula nos países em que o programa não é desenvolvido como o nosso, mesmo sendo, vamos dizer assim, um local onde mais circula sarampo é nos Estados Unidos. Lá não tem um programa de saúde como tem aqui no Brasil, não tem um SUS. Uhum. As pessoas se vacinam se quiserem, e aí a gente ainda tem um gestor que diz que algumas vacinas não são obrigatórias, né? Não tem esse cunho de obrigatoriedade. Então, as pessoas vêm de lá para cá, contaminadas, transmitindo, e se a gente não tiver vacinado, a gente vai pegar o sarampo. Uhum. E o sarampo, uma pessoa com sarampo transmite para outras 18. Poxa, interessante isso. Então, existem doenças que uma transmite para 3, 4. Sim. O sarampo, ele está junto, na época da Covid, sim, o sarampo tem mais transmissibilidade do que a Covid. Entendi. Então, é preciso estar atento em um ano em que nós temos uma Copa do Mundo, as pessoas vão se deslocar e vão voltar para suas casas, vão entrar em contato umas com as outras, no mesmo ambiente que é lá a Copa, e depois cada um vai voltar para os seus países. Se a gente não pensar que eu sou viajante, eu quero viajar, mas eu como viajante, eu também tenho que ver se minha situação vacinal está atualizada. Se eu tenho até 29 anos e tenho 2 doses de tríplice viral tomadas, ou de 39 anos até 59 uma dose. Porque eu vou me divertir, vou entrar em contato com outras pessoas, posso entrar em contato com uma pessoa que esteja com sarampo, né? Mas ele não sabe. E eu volto para o meu país, mas eu não me contaminei.
Doiane, eu tenho uma dúvida em relação a essa questão da comunicação, né? Eu acho que, tudo bem, você falou aí essas questões todas, e tem outras questões também que envolvem essa questão da adesão, da vacina, mas o desafio da gestão pública, né, que você está hoje, né, há muito tempo, na verdade, na área da saúde pública, né, na Secretaria Municipal de Saúde, mas me diga aí, qual é o desafio maior para conseguir, né, transformar isso, né, essa ideia na cabeça das pessoas de que é importante, que tem que ser sazonal, que elas precisam se vacinar, independente de crise sanitária, independente de qualquer coisa. Como é esse desafio? O que é que pode ser feito para mudar isso de fato na cabeça das pessoas? Será que tem alguma estratégia diferente aí que a gente não está utilizando ou que utiliza aí? Enfim, me diga aí. Se tiver, me conte. Bom, aí você é que é experiente nisso, eu não sei, mas me diga. Porque, na verdade, quando a gente pensa na comunicação, e a gente tem que pensar na comunicação e espelhar a população. Sim. Então, comunicação, eu não posso pensar que apenas um meio é o meio de chegar à população. Eu tenho jornal impresso, eu tenho um carro de som, eu tenho a televisão, eu tenho o rádio, a internet, né, que hoje em dia tem os sites que fazem as divulgações, as redes sociais. Então, as estratégias precisam ser múltiplas para ter um largo alcance. Então, essa questão do alcance é que tem sido desafiador. A gente tem ficado refém desse Isso que eu ia dizer equipamento. agora, né? A desinformação E esse equipamento, ao mesmo tempo que ele abre espaço, ele também limita, porque a gente também... qual a qualidade que nós estamos tendo de acesso à informação, de desejo de ter informação e da informação propriamente dita? Sim. Porque hoje em dia é um link. É um link que eu gero, me monetarizo, quem está gerando o link. Sim. E que informação é isso que eu estou passando? Então, as discussões ligadas à comunicação em saúde, elas não estão ligadas apenas às áreas de saúde, à questão da saúde pública. A preocupação também está dentro dos profissionais ligados ao jornalismo. Uhum. Eu já fui para um evento mesmo que eu fiquei muito, assim, fiquei babando, quando eu vi jornalistas discutindo a questão do fake news. Sim. E os impactos disso em relação a essas questões que a gente abrange. Então, é desafiador você conseguir divulgar uma estratégia, mínima que seja, eu divulgar que amanhã vai ter um dia D que vai até 10 horas da noite. É desafiador. E, ao mesmo tempo, a velocidade que um fake news tem de alcance não é a velocidade que uma nota positiva tem. A correção daquele fake news tem na questão da ideia da população. Então, realmente a gente precisa se debruçar cada vez mais, manter as estratégias que são realizadas, mas ao mesmo tempo ainda precisamos nos atualizar ou buscar outras parcerias, outros mecanismos que a gente possa estar trazendo para essa nova geração. É uma nova geração. Uhum. A importância da vacinação. Porque se a gente não fizer isso, vai voltar a ter ressurgimento de doenças. Isso é o ponto principal hoje, eu acho, Doiane, que a gente tem que se preocupar. E aí, eu acho que esse papo da gente hoje, né, vem num momento importante que a gente vai difundir, né, esse podcast para muitas pessoas. E eu queria ouvir de você o seguinte: na época da Covid, de lá para cá, o que mudou? Você acha que com aquele momento, já que você estava antes, né, nesse desafio, você estava antes, durante, você vivenciou, queria que você falasse um pouquinho como foi isso, e se de lá para cá isso mudou um pouco, esses índices, essa adesão, esse conhecimento sobre vacinas, se as pessoas buscaram mais depois disso, ou se houve um boom no início e depois isso voltou. Me conte um pouquinho dessa sua experiência. A gente começou a perceber a queda das coberturas a partir de 2015,
Então, você tem coberturas altas na faixa de 90%, 95%, e você começa a ver uma queda para 70% por aí. Isso 2015. Aí a gente vem mantendo os 70%. Quando chega na pandemia, 2019, 2020, obviamente, as pessoas com medo de procurar serviço de saúde, essa cobertura despenca para 30%. Mas, ao mesmo tempo, o fato da gente ter usado máscara durante a Covid nos ajudou muito. A falta o distanciamento social, o lockdown, você evita a aproximação das pessoas, você evita a circulação de doença. Sim, tá. Isso, a matemática. Nesse ponto, isso foi positivo. Isso. Tá. Então, você vê as coberturas. E o que eu posso dizer é que, a partir de 2023, que foi quando a gente começar a engatinhar de novo, a gente começa a ver que as coberturas estão alcançando algo perto de 80%. Sim. Então, eu estou retomando. Tá, antes e depois. Há 11 anos atrás, que foi 2015, quando começou a descer. Então, mas é um trabalho árduo. E, ao mesmo tempo, esses 70%, 80% não é a cobertura esperada, que seria 95%. Sim. Então, por que a gente quer cobertura? Cobertura significa que eu faço um paredão de bloqueio. Quando eu coloco aqui, eu tenho 10 pessoas e eu vacino 8, essas 2 pessoas não vacinadas, elas são beneficiadas por essas 8 que foram vacinadas. E existem realmente pessoas que não podem ser vacinadas, a depender da vacina que a gente esteja usando. Na época da Covid, a gente ainda não tinha vacina para criança. Os adultos todos foram vacinados e as crianças de alguma forma. As crianças só passaram a ser vacinadas em 2022. Então, os adultos vacinados protegeram as crianças. Entendi. A cobertura vacinal, ela é para isso. Quanto mais pessoas vacinas, eu aumento o meu escudo de proteção para aquela determinada doença. Então, talvez isso seja um ponto interessante para divulgar. Na verdade, eu sei que vocês divulgam. Mas, assim, eu acho que falta massificar essa questão. Por exemplo, essa que você falou. Sim, mas se eu não vejo a doença, eu vou ter medo, eu vou me vacinar para fazer o bloqueio? Eu não vejo sarampo, eu não vejo coqueluche, eu não vejo difteria. E aí também a gente não pode. Aí é uma questão mesmo de utilizar os mecanismos para que as pessoas saibam que a gente não vive isolado numa bolha dentro do Brasil. Sim. O que está no nosso entorno nos gera preocupação. Situação da Venezuela, situação da Colômbia, da Bolívia, né? Situações em que nós estamos com casos de sarampo, com casos de difteria, com casos de coqueluche. Sim. Então, é como se tivesse assim, ó, no seu vizinho lhe dizendo, tô chegando. Batendo na porta. Tô chegando para lhe pedir um quilo de açúcar. Sim. Então, assim, é algo que se a gente escorregar nessas coberturas baixas, a gente pode estar abrindo brecha para essa doença acontecer. Então, o Ministério da Saúde, essa semana eu estive com o coordenador nacional, ele me disse, Doiane, Salvador é uma cidade que que a gente precisa ter uma atenção, porque é uma cidade turística. Turística, eu ia dizer isso, né? Cidade... Cheio de festa, tem gente de tudo que a propaganda tá aí de que tem muita gente chegando em Salvador. Isso, vem muita gente de fora, né, de outros países, que o sistema de saúde não é a mesma coisa, de vacinação, e que vem para cá e que pode fazer a questão errada, a pessoa errada no momento errado, a pessoa não vacinada com a pessoa contaminada, e aí chega o caso de sarampo. Sim. E para a gente conseguir conter um caso de sarampo é muito árduo. A gente estava lidando com surto de sarampo em 2019, antes da pandemia. A gente teve um caso de sarampo dentro de uma faculdade que o aluno estava contaminado, ele viajou, teve contato com o viajante e ele fez uma prova na faculdade e aí teve o recesso. Sim. Ou seja, além dele contaminar quem estava, ele ainda levou. E aí deu um trabalho imenso você conseguir
contactar, resgatar todo mundo. E rastrear isso. Como é Exatamente. isso? Como é que isso É a acontece? Agora eu vigilância. fiquei- A vigilância faz isso. Então, sim. nós temos esse mecanismo de fazer a investigação de todo mundo que é envolvido e aí fazer mesmo uma vacinação seletiva de todo mundo, ou a intervenção que tiver de ser feita. Sim, a depender Então, do caso. A vigilância anda casada com a imunização. Uhum, entendi. Mas me diga aí qual é o seu maior desafio. Eu sei que isso aí é um dos. Mas dá vontade de desistir? Hoje, não tenho vontade de desistir. Não Seu tenho, não é não. sincero. Chega, o seu olho brilha. Porque eu acredito naquilo que eu me predispus a trabalhar nesse segmento, ou seja, eu saí totalmente da parte de UTI e vim para a área de saúde pública, e eu me dedico a buscar formas. A gente se reinventa e se inventa a todo tempo, né? Na época da pandemia, em 2020, o nosso desafio, sem vacina, era como fazer a vacinação de influenza para a gente não ter 2 vírus respiratórios circulando durante um período em que as pessoas não podiam ficar aglomeradas. Uhum. E aí surgiu o drive-thru. Sim. Foi aí que surgiu? Foi aí que surgiu o Porque o drive-thru. drive-thru pra gente já tá sendo tão comum, mas foi 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 em 2020, Entendi. durante a vacinação de influenza, que em determinada tarde eu cheguei para a subsecretária e disse a ela, eu já sei como é que a gente vai vacinar o pessoal. A gente vai fazer igual o drive-thru do McDonald's, numa catraca vê, na outra catraca registra, na outra catraca vacina. Que interessante. E onde é que a gente vai fazer isso? Ela olhando pra minha cara assim, onde é que a gente vai fazer isso, Daiane? Aí eu disse, peraí, a gente vai na Fonte Nova. Ui, meu Deus. Eita, A gente vai na Fonte Nova, a gente vai no centro de convenções. Sim. E isso eu falei pra ela numa sexta-feira, no domingo a gente tava dentro desses locais, vistoriando, e na segunda-feira começou. Então, essas ideias me encantam, e você pensar, planejar e executar é algo que me encanta e que eu acho que é isso que faz com que a gente queira todos os dias se manter, né? É que nos alimenta, né? Nos energiza todo o tempo. Eu realmente fico impressionada com a sua capacidade de falar de uma coisa assim, de trabalhar numa área tão delicada, né, que é a imunização, com todos esses problemas, né, de aceitação e de adesão, que eu acho que isso é um dos maiores desafios, você já falou aqui, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, nesses anos todos, você já tem quanto tempo já na área? 20 anos na área, né? Essa coisa do reinventar. Será que tem alguma coisa ainda que você tem interesse ou pensa em fazer de novo? Você já pensa em alguma coisa, de alguma outra estratégia, ou que já está vislumbrando algo? Eu já pus em prática em 2024 algo que me inquietava e que eu achava necessário fazer. Eu já dei o primeiro pontapé, que foi lançar uma pós-graduação em imunização. Que era algo que não existe. Não existia? Não existia. Eu entendo que se eu fiz uma pós-graduação em UTI, eu fiz uma pós-graduação na área de vigilância de epidemiologia de campo, a área de imunização também é uma área vasta. Que o profissional de saúde, para ele saber a dimensão toda, de conhecer a doença, a saber o desfecho da vacinação, ele precisa ter uma especialização para isso. É porque eu imagino que você trabalha com vários profissionais, né? Então, tem desde o pessoal que vai nas casas, né? Que a gente sabe que tem uma importância grande, e outros profissionais que atuam junto com você. Se todo mundo não tiver falando a mesma linguagem ou ter o mesmo conhecimento, eu acho que isso atrapalha um pouco, né? Exatamente. Porque você hoje trabalha com quantas pessoas são envolvidas na Secretaria Municipal, na área de imunização? Diretamente comigo, 22 profissionais. Sim. Porque eu tenho a área de vigilância, a parte de imunização e a parte de distribuição de vacinas. Mas, indiretamente, eu atuo com toda a rede de Salvador. Eu lido com atenção primária, eu lido com atenção especializada, porque tem sala de vacina dentro da UPA.
Serviço de vacinação de urgência. A gente acabou de treinar, fazer curso básico de vacinação com a equipe de vacinação da maternidade que o município fez. Então, assim, que o município, inaugurou recentemente. Sim. Então, o segmento de imunização, ela segue o indivíduo em toda a sua vida. Então, aonde quer que se pense alguma atividade, imunização está envolvida. Então, eu costumo dizer que a gente vacina do mamando ao caducando. Então, as áreas técnicas da secretaria, todas têm um pouco de imunização envolvida. Então, o que for preciso para articular esse movimento, a gente faz, né? Hoje eu estava numa reunião discutindo como é que a gente vai fazer o planejamento para a vacinação ainda mais da campanha da influenza. Então, a gente analisa os dados, eu analiso o dado de como é que está o comportamento dos vírus respiratórios, a circulação, vírus da Covid, vírus da influenza, vírus essencial respiratório, e aí eu digo, não, a gente precisa acelerar a vacinação, porque se ele está circulando assim agora, em final de maio, início de junho, isso vai aumentar. Bombar, vai então, acabar. eu preciso acelerar a vacinação agora. Como é que eu vou acelerar a vacinação? Se as pessoas não querem ir ao posto de saúde para se vacinar, então eu preciso ver outros mecanismos, contar com outras parcerias, criar parcerias, né? Quantas vacinas? Porque assim, a gente é uma outra dúvida que as pessoas falam, porque a vacina disso, vacina aquilo, desde o bebê, né? Tem as fases, não é isso? Sim, isso. O bebê tem que tomar tantas vacinas. Aí eu digo porque minha filha, né, passou, você pega a caderneta de vacinação, é um monte de vacina. Quantas vacinas são, mais ou menos, você tem esse número? Ao todo, de imunobiológicos, o Ministério já está chegando a 50. 50 vacinas. Só no calendário da criança chega a 18 imunobiológicos, com esquemas diversos, de primeira, segunda dose, dose única, primeira, segunda, terceira, tem primeiro reforço, segundo reforço, né? Então, você traz uma fala importante de sua filha, ela tem uma caderneta de saúde da criança, mas essa caderneta, ela usa para a vida toda dela. Porque a vacina que ela tomou na infância é considerada o histórico vacinal dela ao longo da vida dela. Existem vacinas que ela não vai precisar repetir se ela comprovar que ela fez aquela vacina. Então, o que ela vai precisar fazer de reforço na vida dela, por exemplo, é a vacina do tétano, que a cada 10 anos eu preciso ter um reforço. Diferente da vacina da influenza, que é isso. Que a vacina da influenza, ela tem um período, né? E aí você tem que repetir. É a única vacina que é assim ou tem outras também? Porque assim, eu sei que minha filha agora tá fazendo curso de fisioterapia. E aí exigiram na faculdade, para ela entrar na unidade de saúde, a caderneta dela. E aí, graças a Deus, ela estava toda em dia, beleza. Mas existe aquelas vacinas, você falou agora que não vai precisar tomar mais o resto da vida. Mas e aquelas que precisam ter uma regularidade? Me explica aí como é que funciona. No caso da vacina da influenza, é uma vacina que todo ano tem. A gente utiliza o termo uma vacina sazonal, que a cada ano eu preciso de uma dose para lembrar o sistema imune ou o fato dessa vacina ter tido alguma mudança na composição. Então, a vacina da influenza desse ano mudou 2 cepas. Mas pode ser que não mude, mas ainda que seja a mesma cepa, a mesma composição, anualmente eu preciso de uma dose adicional, porque já viu-se que a partir do 9º mês, ou seja, lá para dezembro, esse título de anticorpo que está ali protegendo já passa a cair e não surtir mais. Seria a única vacina assim? Foi essa característica? A vacina da Covid também. Tem a mesma característica da vacina da influenza. Mas a Covid tem uma quantidade, né? A partir de 2024, a gente tem vacina da Covid só para grupos prioritários, trabalhador da saúde é um deles, e a cada ano a gente tem que fazer uma dose de reforço. Então, agora já é dose de reforço. Se for um grupo, por exemplo, criança, eu vou iniciar o grupo, a vacinação eu vou fazer 1 ou 2 doses, vai depender, não, vou fazer 2 ou 3 doses, vai depender do laboratório produtor que estiver disponível. Então, o esquema vai depender também dessas questões. Discutir essa questão de vacina é um pouquinho complicado, porque assim, para quem tá de fora, né, assim, que não é da área de saúde, né, é o idoso, é o adolescente,
adolescente que está na vida, na correria, o trabalhador, né? Fica complicado tentar manter isso, Sim. né? Mas, por outro lado, a gente tem que passar a informação que Sim, você está passando, sim. da importância disso, inclusive da coletividade, né? E não algo muito, transmitir. sim, e algo muito importante é a gente dar a ideia para a população que a caderneta da infância tem validade ao longo da vida adulta das pessoas. Porque a impressão que eu tenho é que, assim, eu terminei de vacinar meu filho com 4 anos, então aquela caderneta ela é guardada como se fosse sei lá, um álbum de fotografia, e aquele adulto, ele fica no hiato. Ah, eu não sei se eu tomei essa vacina. Aí se submete, às vezes, a inícios de esquema Sim. desnecessários. E acontece isso E muito. acontece demais, demais. Então, assim, é preciso dar esse tom de que a caderneta de vacinação acompanha esse indivíduo a vida toda. Se ele tiver ok, ele só vai tomar os reforços do tétano. Ou alguma campanha que surgir por uma situação. Eu me tornei fisioterapeuta, então anualmente eu tenho que estar em dia com a campanha da vacinação de influenza também, entende? Entendi. Doiane, tem algum fato que aconteceu, que você achou mais inusitado, assim, poxa, como é que a pessoa, né, aconteceu isso, ou falou alguma coisa que você achou muito absurdo em relação à vacinação, ou que a pessoa disse que não ia tomar por isso e isso? Tem algum fato inusitado que você lembre desse tempo que você está aí na área? Eu acho que um fato inusitado que para mim me chocou assim durante a vacinação de Covid foi a desconfiança da população, né? Muitas situações em que a pessoa achava que não havia sido vacinada. Esse discurso estava grande. Então, para você ter uma ideia, na minha gaveta da sala eu tinha todas as amostras de tipo de seringa para eu testar, os vídeos que mandavam pra gente verificar a dúvida da pessoa se havia sido vacinada ou não. Então, assim, eu acho que isso incomodou muito, essa desconfiança da população em um procedimento, em uma situação em que os profissionais estavam submetidos a um estresse muito grande, eram mães de família, pais de família, que estavam ali, que saíam daquele dia de plantão com o braço doendo de aplicar 1000 doses de vacina. Puxa. De não se alimentar direito, de estar em pé, com o pé doendo e sofrendo muitas situações. Eu acho que isso, para mim, me incomodou muito, né? Esses 20 anos que eu tô, acho que minha emoção no dia da questão da homenagem lá com o deputado, né, Léo Prates, eu não tinha ideia de que essa emoção ainda estava em mim, né, em relação à questão da pandemia. Claro que é um momento para tratar com a terapeuta um pouco sobre isso, mas que marcou bastante essa desconfiança da população e toda a carga de trabalho que a gente viveu e que a gente não existia um cansaço. Parecia que eu falei lá durante o momento que Deus colocou cada um de nós naquele lugar, nos seus espaços de gestão. E era incrível como eu não dormia e eu não ficava cansada. Eu não tinha um cansaço, parecia um bálsamo. É uma energia incrível, que hoje, se você me disser que 10 horas da noite eu não vou dormir, eu tô toda acabada. Mas durante aquela época, eu me movimentava e não sentia cansaço. Eu não conseguia dormir enquanto minha equipe não ia para casa. E minha equipe ia para casa às 3 e pouca da manhã, e 4h50 eu já estava lá na porta da secretaria, já para a movimentação do dia seguinte. Então, assim, é algo que proporcionalmente moveu muito a gente física e mentalmente, mas ao mesmo tempo nos deu muita experiência de vida. Fez com que a gente sobreviveu e contribuiu para uma pandemia, né? Não tem outro nome, né? Uma pandemia. E essa experiência anterior, de vários enfrentamentos, de outras pandemias menores, porque eu já tinha enfrentado situação de H1N1, situação de febre amarela, situação de sarampo na cidade, né, de fazer enfrentamento, de fazer investigação e vacinação, mas realmente a pandemia disse assim: olha, o que vocês lidaram não foi nada nesses anos que a gente teve que lidar com essa
Eu lembro que situação. no início não tinha vacina. E aí? Me conte aí como você, né, profissional da área, que sabia o que vamos fazer, como é que esse momento se deu, como foi que aconteceu, o que vocês fizeram, né, de que forma vocês atuaram nesse momento, A gente de chegar a pandemia e não ter vacina e não ter nada, vendo aquelas pessoas nas unidades chegando. O primeiro pensamento é o pensamento de proteção. Como evitar a contaminação. Porque quando uma doença acontece, a gente precisa entender se ela é causada, qual é o agente etiológico que está causando e qual a forma de transmissão. Sabendo a forma de transmissão, a gente vai fazer a contenção. Como conter? Então, a gente ficou sabendo do primeiro caso, né, da aproximação, de já estar tratando, investigando um caso suspeito. Como é que a gente evita que essa doença se dissemine? Por isso o lockdown, por isso as ações de usar máscara, por isso intensificar a lavagem de mão, por isso fazer limpeza de ambiente. As decisões foram rápidas nesse sentido, né? Isso. Não temos nada ainda, mas vamos nos proteger. Exato. Foi bem por aí. Mesma medida de proteção. Então, adquirir insumo de proteção para a SAMU, para as pessoas que iam lidar com os corpos. Então, todos esses pensamentos tiveram que ser feitos. Eu tenho que manter uma equipe de ação, de resposta rápida, tanto na parte assistencial, quanto também a parte de laboratório, para que a gente possa ter os vários locais que foram utilizados para fazer a análise de laboratório, né? As coletas. Então, nesse primeiro ano foi isso. Quando foi chegando, mas ao mesmo tempo a gente de olho nas notícias, né? Vamos ver quando é que a vacina chega. E aí as angústias, porque inicialmente a gente tentou comprar vacina, mas os laboratórios diziam não, a gente está esperando a resposta do Ministério. Então, no momento em que começaram os diálogos, né, a se concretizar que a vacina iria chegar, já foi o tempo de fazer o planejamento. Entendi. Então, eu já mandei minha equipe. Onde é que a gente vai vacinar as pessoas? As equipes começaram a ver os locais em Salvador. Salvador estava parada, né? Então a gente começou Não tinha ninguém na rua, eu lembro bem, não tinha ninguém na rua. Você abria a janela de casa, porque eu fiquei em casa, né? Eu, meu marido, minha filha. E aí a gente olhava assim a rua, não circulava nem gente, nem carro, nem ônibus, nem ninguém. Foi um momento único, né, pra gente. Mas, Doiane, esse momento bateu desespero? Bateu o desespero. Algum momento que você... Porque assim, eu sempre digo que a gente não tem como separar muito a nossa vida pessoal da profissional, porque ela está entrelaçada. São a nossa vivência, nossos sentimentos, a nossa vida toda, marido, filho. E aí você sai de casa e vai para o ambiente de trabalho. Sim. Mas você não se desconecta total. Não, né? Porque tem todo o medo, a angústia, o sentimento, a sensibilidade, que eu sei que você é demais. Então, como foi viver esse momento? Me conte aí, bateu o desespero mesmo? Para mim foi um momento muito desafiador, porque minha mãe estava tratando câncer de pulmão com metástase cerebral. Então, nesse momento? Em 2016, 2016 descobriu câncer. E de 2019 para 2020 foi um momento de maior fragilidade dela. Foi quando ela entrou praticamente em estado terminal, em cuidados paliativos. Então, no momento em que eu estava lidando na guerra, eu também estava evitando ser a fonte de contaminação da minha mãe. Porque 4 filhas cuidando da minha mãe, a família dela toda em Natal e a gente aqui, então era a gente que tinha que dar assistência. Ela já estava com uma equipe de cuidadoras, nós tivemos que tirar a equipe de cuidadoras, porque as cuidadoras passaram a ser um risco para ela, de irem para casa e voltar. Então as 4 filhas que assumimos, então eu dava plantão de dia na secretaria e de noite eu dividi o plantão com minhas irmãs e no final de semana. Então, minha mãe, a vacinação começou dia 18 de janeiro e minha mãe faleceu dia 12 de fevereiro.
Então, ela não foi contaminada contra a Covid, mas ao mesmo tempo eu costumo dizer que ela me deu força também. Porque ela sempre dizia pra gente, seja forte e corajosa. Ela tinha essa frase. Sim. E eu acho que um pouco disso também foi minha emoção. Desculpa, eu nem sabia disso. Mas faz parte do contexto, né? A gente, como você disse, a gente não tem como dissociar e fingir que as coisas não acontecem ao mesmo tempo, porque elas aconteceram. E, ao mesmo tempo, são questões que dão dignidade à nossa vida, ao nosso trabalho, a tudo que a gente acredita. Porque, ao mesmo tempo, eu entendo que, eu volto ao fato, né? A gente não está naquele lugar por acaso, né? Minha mãe não veio de Natal para Salvador por acaso. Eu não saí da UTI para vir para a saúde pública por acaso. Então, nesses fatores todos, o trabalho também me ajudou a amenizar o luto, né? Naquele contexto, de que a responsabilidade que nós tínhamos era uma responsabilidade que nem a gente entendia, porque é muito maior do que qualquer coisa, né? Essa dimensão que a gente coloca de tudo que a gente viveu e do que está aqui dentro, né? Porque vai ficar no nosso... É o marco da nossa vida. Esse período da Covid, da pandemia, para mim, pessoal, profissionalmente, foi algo que é uma lição de vida. Primeiro, eu queria agradecer, né? Você ter vivenciado tudo isso, né? E ter enfrentado e ter lutado. Eu vi um trecho naquela entrevista lá do livro, né? Do lançamento do livro, em que ele disse que vocês tinham dias que ficavam na porta das unidades, sentados, para dar força às pessoas que chegavam, para as famílias que estavam desesperadas pelos seus parentes, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Eu sempre digo que saúde, ela tem algo especial, é muito delicado, porque a gente lida com vidas, né? Com pessoas, enfim. Mas, Doiane, e não pode deixar ninguém para trás, né? A gente pensar nisso, que o SUS tem um princípio da equidade que ele fala que a gente precisa dar acesso às pessoas de forma igual, mesmo em contextos diferentes. Então, eu preciso pensar naquelas pessoas que têm condição de ir a um shopping, num ponto de vacinação, mas eu também preciso pensar naquelas que precisam que a vacinação aconteça em casa. Então, a gente precisa olhar para o outro para que a gente diga que a gente cumpriu o nosso trabalho. Uhum. Poxa, realmente eu fico muito lisonjeada, muito feliz de você estar aqui, sabe, Doiane? Mas eu queria, na verdade, saber mais um pouquinho. Eu queria fazer um blocozinho de perguntas rápidas e respostas, tá? Eu vou lhe fazer uma pergunta, você vai responder. Uma vacina que as pessoas esquecem sempre. Duplo adulto, que é a do tétano. Vixe, é uma vacina que a gente precisa tomar a cada 10 anos. Então, a criança finaliza o esquema dela do segundo reforço DTP com 4 anos. Então, às 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, a cada 10 anos. E ninguém toma. Eu mesmo não lembro de ter tomado. Se eu tomei uma, não sei do resto. Vou até ficar atenta em relação a isso. Um erro comum sobre vacinação. Que a vacina causa... Eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. E aí, me explique. A vacina da gripe, ela não tem capacidade de gerar gripe. Ela é feita pelo vírus esquartejado, é uma partícula do vírus que tá morto, né? Foi totalmente inativado e é inoculado para que nosso sistema crie proteção. Só que eu vacino hoje e eu só tenho o anticorpo produzido a partir de 10 a 15 dias. Às vezes a pessoa toma vacina hoje e gripa amanhã.
ela poderia... existe uma coincidência de que se ela tomasse vacina ou não, ela iria ter sintomas, e ela provavelmente estava em período de incubação já de uma infecção viral. E aí eu acho que a culpa é da vacina. Então, não tem como. Então, não tem correlação. Nenhuma correlação científica, tecnológica, nenhuma. Nada. Mas existe uma... desinformação ou informação mal feita, né? Vamos dizer assim, que chegam para as pessoas em relação a isso, né? Isso, e que as pessoas tomaram isso como verdade. Então vamos aprender, viu, gente? Vamos ficar ligados nisso. Um mito que precisa acabar na sua área, nessa área. Um mito que precisa acabar. Me pegou. Ixi. Um mito. Assim, antigamente houve um fake news, que isso até levou a uma publicação no Lancet, e ao mesmo tempo, depois essa publicação teve que ser retirada, porque foi falsa, de um médico que fez a publicação como se a vacina do sarampo, a tríplice viral, ocasionasse o autismo. Então, isso já tem vários anos, tem mais de 20 anos, mas a gente continua vendo que algumas pessoas, elas ainda trazem essa informação. Então, esse mito de que, alguns mitos que são construídos a partir de situações que, na verdade, não tem fundamentação científica nenhuma. Nenhuma, né? Uma atitude simples que pode salvar vidas. Eu sei, não é possível que você vai me dar essa resposta. Vacinar. Vacinar. Exatamente. Vacinar. Porque a gente se protege individualmente e a gente protege o coletivo quando a gente se vacina. Eu vacino a mãe contra o vírus sincicial respiratório, mas meu objetivo não é que a mãe fique protegida. Meu objetivo é o bebê nasça já com os anticorpos e ele não venha a ter bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório. Então, a vacina salva vidas de forma direta ou de forma indireta. Ou de forma coletiva. Essa perspectiva da coletividade eu acho bem interessante, Doiane, porque, infelizmente, hoje a gente é muito individualista, né? Eu acho que isso é uma barreira, né, em relação a gente pensar de forma coletiva, né? E cada vez mais a gente está sendo mais individualista, né? Então as pessoas precisam romper, na verdade, essa questão, porque quando você pensa no outro, você está pensando em você, porque é uma troca, né? Se eu estou me protegendo, estou protegendo o outro daqui a pouco também vai me proteger. Então, e vice-versa, né? Então, eu acho que isso é importante a gente deixar aqui registrado e muito bem registrado por você. Mas eu queria saber o seguinte, hoje os números da vacinação, como é que estão? Como é que hoje, né, já assim, a nível do Brasil, você, né, tem essa correlação no mundo, no Brasil, mas aqui no município e a nível de Brasil, como é que tá esses números de adesão? Quais são as vacinas que são menos procuradas? Você tem esse dado? A gente acompanha uma média nacional, quer dizer, Salvador acompanha uma média nacional de alcance de cobertura chegando aos 80%. Sim. Então, 72%. Na média do Brasil, isso Na média do Brasil, isso também. Em relação às vacinas do calendário que a gente computa. Quando eu vou para vacinação de adolescente, é que a gente vê o quanto isso pesa, porque ontem mesmo eu verifiquei a cobertura vacinal de HPV, está em 12%. Que teria que ter 90%. E a gente observa que é uma vacina que tem uma missão nobre, ela protege contra o câncer. Sim. Mas vacinar adolescente é um desafio. Eu volto a dizer, a gente tem preocupação com a vacinação de criança, mas o adolescente ele fica no limbo. Ele tem uma série de atividades e eu esqueço de vacinar o adolescente. Eu esqueço que ele precisa tomar os reforços de tétano, eu esqueço que existe um calendário do adolescente, que ele precisa ter uma dose de meningite, vacinar contra a dengue, fazer também HPV. Então, a vacina do HPV, a gente vem verificando o quanto ela poderia ser melhor aproveitada, porque os adolescentes se vacinariam agora, para que meninos e meninas não tenham
o impacto de ter um câncer, um tratamento doloroso do HPV com 20, 10 anos para frente de suas vidas. E não há essa consciência dos pais e também dos adolescentes, porque aí no momento da adolescência você já tem um senso crítico de autocuidado de da sua base, saúde. né? De educação básica. Isso. E a vacinação nas escolas, isso não ajuda nesse A processo? vacinação das escolas é um processo. É um processo que envolve uma aceitação também do próprio ambiente escolar. É? Também? Não. Não me diga que na Precisa ter uma educação aceitação do é ambiente mesmo, escolar. é sério. E precisa ter aquela questão do diálogo da escola também com os pais, porque às vezes está agendado uma atividade de vacinação para determinado dia e quando você vai ver a adesão é muito pouca. Essa autorizo dos pais, a consciência dos pais, o envio da caderneta para que a equipe possa fazer análise. Ah, entendi. Acaba que as ações nem sempre elas são como deveriam ser. Então, Entendi. assim, a gente tem que caminhar Ainda muito. tem um desafio desse. Tem um desafio. A gente conseguiu melhorar muito. Sim. Essa é uma atividade que é feita, mas poderia ser melhor. Se tivesse uma conscientização maior, tanto da escola quanto dos pais, nesse sentido. É muita coisa. Eu fiquei agora abismada, porque a gente fala de educação, a gente pensa logo, né? Poxa, é um caminho mais fácil, Sim. né? Através da educação. Então, eu sempre acredito nisso. Mas a gente sabe que tem né? Tem alguns desafios. Os desafios aí, como sempre, em tudo, né? Sim. Enfim, Doiane, na verdade, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, né? De tudo que a gente conversou, de tudo que você passou, se tem mais alguma coisa que você queria acrescentar que eu acabei não falando, mas que você acha importante. A vacinação, ela favorece a longevidade das pessoas, né? A gente vacina pessoas saudáveis para evitar que elas adoeçam, que elas sofram complicações, tenham sequelas, porque a meningite pode causar cegueira, perda de membros, a poliomielite, existem pessoas com deficiência por conta das sequelas que são causadas, pessoas que perderam a vida por doenças imunopreveníveis. Então, esse pensamento ele precisa ficar fixado, que a vacina ela tem o papel de proteger e de prevenir. Né? Eu estava analisando o quanto a população brasileira está crescendo e crescendo a população de idosos. Sim. Isso é impacto também da vacinação. Porque antigamente, se a gente for ver os índices de mortalidade, e o índice de mortalidade por doenças imunopreveníveis era altíssimo. Não era à toa que de uma família de 20 pessoas, 13 vingavam. 10 vingavam. Que era assim que a gente falava. Minha avó falava assim. Esses que vingaram, muitos podem ter morrido por uma diarreia por rotavírus, por sarampo, por rubéola, por um tétano. E hoje em dia a gente vê que essa parcela da população que foi beneficiado pelos pais com a vacinação, o programa de imunização já é cinquentenário, já fez 50 anos. Então, essa geração de pessoas longevas, de idosos longevos, foram vacinados, foram contemplados com a vacinação. Eu não sei o que será dessa geração. Entendi. Que está subestimando o processo. A gente pode considerar que há uma Eu não entendo a importância porque eu não vejo doença, eu não vejo risco. Que é aquilo que você falou lá atrás. Medo. Eu não tenho medo, então eu não priorizo. A gente não tem que fazer alguma coisa para chocar, não? Me diga. Porque assim, a gente sabe que tem os critérios todos, né? De divulgação, de comunicação. Isso. Né? Que a gente não pode sensacionalizar, fazer sensacionalismo, enfim. Mas quando você traz isso aí, eu só enxergo um choque, sabe? A estratégia de marketing pensar. Eu só enxergo o choque. E aí? É difícil. Não dá para chocar, né? É um processo que ele não é imediato. É um processo contínuo que precisa ser o tempo todo discutido, o tempo todo trazido às telas, para que as pessoas lembrem que existe. Porque se eu não vejo, eu não temo.
né? O que não é visto não é lembrado. Tô bem, né? Tô bem de Exato. saúde, não tô sentindo nada, não tenho dor no corpo, não tenho dor de cabeça, que é assim as pessoas falam, né? Pra Exatamente. que eu vou tomar vacina? Ave Maria. Realmente, essa coisa que você falou aí da longevidade, né? É bom as pessoas então perceberem, porque hoje, né, as notícias estão se falando muito, né? Que tem muitos idosos, as pessoas estão Sim. durando mais tempo. Tem gente, era raro a gente ver pessoas de 100 anos. Exatamente. Hoje, muitas pessoas de 100 anos. no Pilates que eu faço, tem algumas pessoas que às vezes, minha tia, minha avó, já tem 90 e tantos, 100 e poucos anos. Eu falei, mentira, era difícil a gente ver pessoas, Exatamente. né? Durante a Covid, a gente viu muita gente de 100 anos. A gente ia fazer vacinação de muitas pessoas. A gente se assustou com a quantidade, né? Uhum. Porque eles ficavam meio que invisíveis, né? Para que a gente se aproximasse dessas pessoas. Então, é importante pensar saúde e vacinação. Elas estão ligadas nesse sentido. E aí que é o desafio, fazer com que as pessoas, elas busquem a vacinação. Uhum. Que está aí gratuita. Vacina tem, né? É isso que eu ia dizer aí. Está aí gratuita, disponível. Não, a gente, se for comparar a quantidade de vacinas e a oferta de vacinas da rede pública com a rede privada, eu vou citar aqui para você que não dá nesses dedos aqui a diferença. É mesmo? Antigamente a gente tinha uma diferença maior de oferta. Você falou em mas 50, hoje em dia são pouquíssimas as vacinas que tem no privado e não tem na rede pública. Uhum. Então, é um avanço que houve o programa, mas ao mesmo tempo é o que os gestores dizem, né? É vítima do próprio sucesso. Uhum. O sucesso fez com que as doenças parassem de aparecer. Entendi. E aí eu começo a reduzir a adesão. Entendi. E a aceitação às coberturas vacinais. Uhum. Então, esse papo aqui foi super importante. Sim. Porque, assim, eu quero disseminar esse podcast para as pessoas entenderem que eu acho que sua explicação foi muito mais que necessária, né? As pessoas precisam realmente pensar na vacina como proteção. Exatamente. Né? Prevenção, né? São as palavras, eu acho que chaves para vacinação. Sim, vacina traz saúde, traz qualidade de vida, traz longevidade. Olha quanta coisa boa. Exatamente. Traz mais o quê? Vamos dizer de novo. Traz saúde, traz proteção, traz longevidade, qualidade de vida, né? Porque eu tenho um primo que ele tem pólio, então ele convive, hoje em dia ele deve ter uns 45 anos, ele convive com a sequela de pólio. Então, não é algo distante como a gente imagina, é algo bem próximo, e o que a gente não quer ver é justamente o cenário que se via há 50 anos atrás. Foi muito bom o nosso papo, amei, né? Você me deixou leve. E com mais conhecimento em relação à vacina, mas conhecer um pouquinho mais de você também foi importante. Sim. Porque a gente sabe agora, né? Assim, agora não, muita gente vai saber a partir de agora que a gente tem uma pessoa no município de Salvador que cuida das pessoas, que se preocupa com as pessoas e que através da sua profissão e do seu amor pela profissão quer transmitir coisas boas e quer que as pessoas fiquem bem, né? Eu acho que, resumindo, se eu posso resumir um pouco de você e da tranquilidade da gente, né? Em morar aqui, em saber que a gente tem você por trás disso tudo. Tá bom? E eu agradeço o espaço, a honra de estar no primeiro, de dividir com Não você. poderia ser diferente. E que muitos outros podcasts Pode com Saúde. Pode né? com saúde. Muitos outros Pode com Saúde. Sabe por que pode com saúde? Sim. Por quê? Porque com saúde a gente pode tudo. Exatamente. Então vou retomar a fala. Que muitos outros Pode com Saúde venham a trazer informação, conhecimento, porque o que a gente aprende aqui, a gente compartilha com segurança. Sim. Então, tanto pessoalmente quanto utilizando esse instrumento que é o celular. E a gente tem a dimensão de que nós somos formadores de opinião.
uma notícia que é repassada por mim, por você, ou por qualquer outra pessoa, entre as pessoas, eu acredito naquilo, então muitas vezes isso pode favorecer a saúde ou não. Então a gente tem que tomar cuidado com também as nossas falas, com também onde a gente busca informação, onde a gente se alimenta, né? E informação. quem a gente busca Isso. são nossas fontes, né? Exatamente. Então, Então, que o Pode com Saúde seja uma fonte de informação para as pessoas, para os colegas de profissão e também para a população no geral, né? A gente vai chamar aqui não só profissionais de saúde, mas lideranças, pessoas que estão envolvidas na saúde, ou que lutam por alguma causa. Isso. A gente quer também trazer e Legal. contar essas histórias. Então, você abriu os caminhos, eu só tenho lhe agradecer, tá bom? Amém. Podia ser melhor. Muito Tá bom? obrigada também pela oportunidade e pela honra, viu? Oh, que bom. Então, a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio do Pode com Saúde, porque com saúde a gente pode tudo. Mas antes, eu gostaria de fazer uns agradecimentos aos nossos apoiadores. A Gráfica X Colorum, que fez, né, deu um maior apoio a gente. A TecRan, soluções em tecnologia, e a Regilu, que me deixou linda e maravilhosa, tá bom? Ficam com Deus, muito obrigada, e sigam a gente nas redes sociais, o @ComSaudeBahia, no YouTube, Instagram e no site do portal Com Saúde Bahia. Muito obrigada, beijo a todos, até a próxima.